Iraceli Alves está entrando. Está conectando. Já já ela chega. Olá, Iraceli, boa noite. Como você vai? Olá, boa noite. Tudo bom? Prazer Tudo bem. te ter aqui. A gente está um pouquinho atrasado, a gente está mais ou menos 1 hora atrasado. E era para nós termos entrado aí às 18h30. Mas é bom que dá para chegar mais gente, eu acho. Sim, eu estou acompanhado. Prazer enorme te conhecer aqui virtualmente. A gente não se conhece, muito embora estejamos lá na rede de historiadores negros e negras. Você vai nos apresentar aí pelos próximos minutos a sua fruto, né, da sua tese de doutorado que você defendeu aí na Federal Fluminense recentemente. E o título da sua tese é Gênero, Raça e Classe, Feminismo no Brasil entre as décadas de 1940 e 30. Então você vai pegar um outro momento aí do pós-abolição. E lembrando que eu estou mediando essa mesa, a gente vai trocar umas ideias depois. Eu vou te lançar aí as perguntas que porventura apareçam, né, no chat. Provavelmente aparecerá, o tema é muito incandescente, importante. E tratar aí do diálogo possível entre o que a gente pesquisa e tudo mais. Lembrando que eu sou o João Paulo Lopes, eu sou professor de História da Rede Federal Tecnológica, sou doutor em História também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Defendi a tese do ano passado. Eu e Iraceli fazemos parte aí dessa rede de historiadores e historiadoras negros e negras. E é isso. Fica à vontade, Iraceli. Qualquer problema técnico me fala aqui, a gente vai conversando, mas espero que dê tudo certo aí nos próximos minutos. Tá, ok. Obrigada, João Paulo, pela apresentação. Agradeço a generosidade aí da mediação. Boa noite a todas e todos que estão aí acompanhando e todos. Primeiro eu quero falar da minha alegria de estar podendo compartilhar aqui parte da pesquisa, né, que eu desenvolvi agora recentemente no doutorado. E da alegria também, da satisfação de integrar essa rede maravilhosa que é a rede de historiadoras e historiadores negras. Enfim, hoje eu vou tentar falar em 15, 20 minutos no máximo para dar tempo, né, para perguntas e tal. E, enfim, o título da tese, na verdade eu botei esse título, né, Gênero, Raça e Classe, Feminismos no Brasil entre as décadas de 40 e 60, pensando a conversa de hoje. O título da tese é Feminismo entre Ondas, Mulheres, PCB e Política no Brasil. Foi defendido agora em julho, mês emblemático, né, o Julho das Pretas. E aí mais uma preta se torna doutora. Parabéns. Isso eu acho que é um ato de resistência. Obrigada. E seria defendido em março, mas em função da pandemia, enfim, caiu bem no mês de julho. Foi defendida no dia 13, então está bem recente. Na tese, no doutorado, eu estudei o que eu chamo de movimento feminista de orientação comunista entre as décadas de 40 e 60. Me concentrei principalmente nas décadas de 40 e 50, embora eu analise também uma documentação produzida nas décadas de 60 e 70. Assim, mas o eixo central temporal foi as décadas de 40 e 50, porque é onde há uma lacuna historiográfica acerca dos movimentos feministas, uma lacuna maior, né? E daí vem esse título Entre Ondas. Por que feminismo entre ondas? Eu não sei se... Para quem não é familiarizado com a historiografia feminista, e mesmo para quem é comum a gente ouvir, né, as expressões feminismo de primeira onda, de segunda, terceira onda, acho que estamos até na quarta onda. E eu, analisando as fontes e pensando esse movimento que se desenvolveu entre as supostas primeira e segunda onda, percebo que essa narrativa acaba silenciando muitas vozes e encobrindo muitos movimentos, né? Por quê? Porque geralmente são narrativas que pensam etapas, pensa essa história em etapas, meio que estanques, que pouco, nada dialogam. Dificilmente a gente vai encontrar uma análise que pense, digamos, o diálogo entre essas supostas ondas, né? E só falando de forma bem resumida sobre essa divisão temporal, geralmente a gente tem uma historiografia que vai tratar do chamado feminismo de primeira onda no Brasil, e aí eu estou falando de um feminismo enquanto movimento social, coletivo, organizado. Então a gente vai pegar estudos do início da década de 10, 20, do século XX, e vai até mais ou menos o iniciozinho da década de 40. Depois a gente tem um salto para a década de 70, que é o chamado feminismo de segunda onda, e aí seria um feminismo mais avançado, né, que traz questões ligadas à liberdade sexual, enfim, a direito ao aborto, e
seria um feminismo mais revolucionário, diferente do feminismo supostamente bem comportado do feminismo da primeira onda. E aí eu fiquei me perguntando, e entre essas ondas, as mulheres esqueceram do feminismo, esqueceram de suas demandas, de seus problemas, tiraram as férias, se envolveram em outras lutas e, de repente, se perceberam feministas de novo. E aí fui investigar a década de 40 e 50, que é riquíssima. Eu analisei a história das mulheres de um movimento que se desenvolveu muito ligado ao PCB, ao comunismo, ao Partido Comunista Brasileiro, que na época se chamava Partido Comunista do Brasil, mas que não integrou, não agregou apenas mulheres do PCB. Eu vou encontrar dentro desse movimento mulheres de partidos liberais, por exemplo, da UDN, né, tentando estabelecer esse diálogo. E aí eu analiso esse movimento, mas dentro desse período vai ter outros. Vai ter, por exemplo, o movimento da Federação de Bertalucci, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que não deixou de atuar nesse período. E vai ter outros ainda. Vai ter, por exemplo, o movimento de empregadas domésticas, né, que é pouco analisado também nesse recorte, né? Os estudos sobre empregadas domésticas no Brasil acabam seguindo um pouco também esse recorte da historiografia feminista, né? Vai pegar os estudos na década de 30 e depois o salto da década de 40. Inclusive com termos como formação do movimento político das empregadas domésticas, como se esse movimento começasse na década de 70. Então, eu estudei esse movimento do PCB, ligado ao PCB, mas há um leque de possibilidades, né, para a gente pensar esse recorte temporal. Então, por isso esse entre ondas, né? Eu estou estudando esse movimento desenvolvido entre as supostas primeira e segunda onda. E aí, o que foi que eu descobri na pesquisa? Um mundo de coisas, né? E, claro, não vai dar tempo de tratar tudo aqui. Mas eu selecionei algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, que eu acho que são bem emblemáticas, que é, por exemplo, o debate sobre a desnaturalização dos lugares de gênero, a desnaturalização do ser homem e do ser mulher. Ou seja, esse movimento questionou a ideia de que essas categorias de homem e mulher eram dados meramente biológicos. Na época, não existia o conceito de gênero, o conceito teórico que a gente usa hoje, né, e que é discutido, reconstruído, debatido, mas efetivamente houve essa desnaturalização. Houve o que se tornou famosa, né, no livro, aquela frase famosa de Simone de Beauvoir, que foi publicada no Segundo Sexo, né, não se nasce mulher, torna-se. E essas mulheres do Brasil, essas feministas brasileiras, estavam discutindo isso. E é muito comum nas narrativas sobre o feminismo dizer que as mulheres descobriram esse paradigma quando leram Simone de Beauvoir na década de 70. Que as mulheres brasileiras descobriram esse paradigma quando leram Simone de Beauvoir na década de 70. O que é um equívoco. Elas estavam discutindo isso, e eu demonstro isso na tese, né, esse diálogo indireto com Simone de Beauvoir. Eu não quero dizer que elas sentaram para debater, mas, enfim, esse era um pensamento que circulava. Mas o que acontece? Essa produção das feministas brasileiras, que em termos globais são mulheres da América Latina, né, para usar a expressão de Lélia Gonzalez, é um debate teórico que é invisibilizado. Porque a gente tem essa narrativa que diz que feministas brasileiras vão sempre herdar das feministas que produziram no norte global, né? Nesses países da Europa Ocidental e Estados Unidos. E toda essa problematização acontecia aqui. Então eu vou encontrar, por exemplo, textos que debatem essa desnaturalização do gênero que foram publicados em 47, então antes do segundo sexo, né? E que foi um debate que se estendeu ao longo das décadas de 40 e 50. Então, essa é uma questão. Foi um movimento desenvolvido junto com as mulheres da classe trabalhadora. E a gente sabe que no Brasil a classe trabalhadora, embora isso nem sempre esteja nomeado, mas a gente sabe que no Brasil a classe trabalhadora é preta, né? Então, foi um movimento que se desenvolveu junto com essas mulheres e que integrou, e que essas mulheres fizeram parte. No final da apresentação, eu vou citar alguns nomes de mulheres, efetivamente, né, para não ficar... Porque nós temos nomes, sobrenomes. Então, foi um movimento que lutou por creches, lactários, escolas suficientes para acolher os filhos e filhas das trabalhadoras. Ou seja, lutou pelo direito ao trabalho digno. Né? Pleiteou o direito ao trabalho, que dizia...
respeito mais à realidade das mulheres das camadas médias, brancas, que fizeram parte desse movimento, mas também lutaram pelo direito ao trabalho com dignidade, já que as mulheres pretas e pobres sempre estiveram na lida. O que não significa dizer que não eram afetadas também pela ideologia da domesticidade. Porque muitas vezes uma família de trabalhadores, operários, enfim, os maridos, quando essas mulheres eram casadas, muitas vezes o marido, com todo sacrifício, não permitia que as mulheres trabalhassem. E isso era previsto pelo Código Civil de 1916. Né? Os maridos tinham direito de proibir que suas esposas trabalhassem. Isso, embora afetasse de forma mais direta as mulheres das camadas médias, afetava também as mulheres da classe operária, afetava também as empregadas domésticas, enfim. Pensando nessa classe trabalhadora de forma o mais ampla possível. Então, esse movimento que eu estudei também lutou pela modificação do Código Civil de 1916, e elas não estavam sozinhas, estavam com outros movimentos feministas que estavam em disputa, que brigavam, que não concordavam, tentaram estabelecer alianças, existiram rupturas também, brigas, enfim. Eu tento tratar um pouco dessas polêmicas e desses dilemas e contradições que existem, né, nesse mundo da política. Foi um movimento que lutou por liberdade sexual, inclusive, dentro de um padrão heteronormativo, é preciso se dizer isso, mas lutaram, por exemplo, pelo direito ao prazer sexual. Elas diziam isso abertamente, né, que as mulheres sentem prazer e têm direito ao prazer. Isso eu encontro muito na literatura, né, nas fontes literárias, romances, poesias, em que elas estavam problematizando isso. Houve até certa problematização da monogamia, enquanto uma das escritoras que eu estudo, a Alina Paim, que era sergipana do interior de Sergipe, uma mulher branca no Brasil, mas nordestina do interior, mas desenvolveu boa parte da sua militância no Rio de Janeiro. E aí eu vou trazer um trecho inédito, esse trecho não está na tese, mas um trecho de um conto, que eu optei por não analisar os contos de Alina Paim na tese, porque já tinha romance demais, foram 10 romances, mas um trecho de um conto em que, em linhas gerais, a protagonista do conto, Raquel, está dividida num triângulo amoroso, e ela está dividida entre o marido e o amante. E aí, num determinado ponto do conto, ela diz, Raquel, né, a narradora, eram sentimentos diferentes, não se confundiam como não se confundiam água e azeite. Ninguém fora lesado. Por que haveriam de ser inimigos? Uma existência exigindo o desaparecimento da outra. Não poderia escolher, queria os dois. Faltando um deles, estaria mutilada. Esse conto foi publicado em 1949, no jornal Correio da Manhã, que está disponível na Hemeroteca Digital, ou na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, vocês podem consultar. O título é Agonia, de Alina Paim. E foi um movimento que pautou também o debate interseccional de gênero, raça e classe. Sexualidade aparece nessa dimensão heteronormativa, né? Mas foi forte esse debate interseccional de gênero, raça e classe, também antes do desenvolvimento do conceito de interseccionalidade, né? E aí eu vou citar um trecho de um poema longo de Jacinta Passos Amado, que foi outra escritora, uma poeta, né? E aí eu vou citar um trecho que eu acho que é bem emblemático disso do que eu estou falando. Eu não sei recitar, então eu vou ler. Então, o título do poema é Canção da Partida, foi publicado em 1945, num livro que tem esse título também, Canção da Partida. E aí ela diz, minha terra tem gaiola, onde canta o sabiá. Bernadette é preta que nem tição. Bernadette é pobre sem um tostão. Regina, Minervita, Estelita e Conceição. Pelo sinal da pobreza, pelo sinal de mulher, pelo sinal da nossa cor. Nós somos gente marcada, ferro em brasa em boi zebu. Ninguém precisa dizer, Bernadette, quem és tu? Então, acho que pelo sinal da pobreza, está falando de lugar de classe, né? Classe trabalhadora pobre, pelo sinal de mulher, gênero, e pelo sinal de nossa cor, raça. E esse debate vai aparecer em outros lugares, né? E aí, como eu disse, essas mulheres, foi um movimento amplo, mas é protagonizado por mulheres brancas no Brasil, mulheres letradas,
mas houve também a presença de mulheres negras. Eu acho que a presença essa foi fundamental para que, por exemplo, a regulamentação do emprego doméstico aparecesse como uma questão central para as organizações dessas mulheres comunistas. A Federação Brasileira, a Federação de Mulheres do Brasil, por exemplo, com a federação dessas mulheres comunistas, colocou no seu programa como eixo principal a luta pela regulamentação do emprego doméstico. E eu tenho certeza que isso não foi por acaso, foi porque existiam empregadas domésticas nesse movimento, disputando essa narrativa, disputando esse espaço público. E aí tem quanto tempo que eu estou falando, que eu acabei não contando o tempo? A gente está com 18 minutos. Pronto, para encerrar mesmo, eu vou citar alguns nomes, como eu 18, falei, né? Não, 18 não, 24. Ah, desculpa, então eu não vou citar todos, mas vou citar alguns. Fica à vontade, dá tempo. Rapidinho. Maria Benedita Cruz, empregada doméstica, uma mulher preta. Algumas eu consegui identificar a cor, outras não, mas provavelmente eram, né, por nossas estruturas. Então, Maria Benedita Cruz era empregada doméstica, preta. Em 1947, se candidatou a vereadora pelo PCB na cidade de São Paulo. Lourdes Benaim era também empregada doméstica. Compôs o Comitê Central do PCB em 1954. O Comitê Central era um órgão de direção central do partido. Olga Maranhão, também empregada doméstica, também fez parte do Comitê Central do partido. Orondina Silva, operária tecelã, também foi do Comitê Central do PCB de São Paulo, né? Ela era de São Paulo. Maria Salas, operária de São Paulo, e fez parte do Comitê Central do PCB. Bernadette Santos, uma mulher preta, operária da zona fumageira do Recôncavo Baiano, foi candidata a deputada estadual na Bahia pelo PCB em 1947. E Luísa Matos, que tem uma trajetória que eu fico curiosíssima, não consegui ainda mapear uma quantidade significativa de fontes, mas tenho muita curiosidade. Luísa Matos era do Recôncavo de São Félix, fundou em 1935 o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Fumo em São Félix. Foi perseguida pela classe patronal, óbvio, é claro, né? E pelas forças policiais, né, do Recôncavo, e foi demitida por perseguição. Enfim, tem uma trajetória aparentemente incrível, que são nomes que não aparecem na historiografia oficial, são nomes que não aparecem na história, na história política, porque as mulheres, sejam elas brancas ou negras, somem da história política dita geral, que se esconde no manto da universalidade, porque é a história geral que tem classe, cor, gênero, raça e sexualidade, é branca, é masculina, é heteronormativa, enfim. E são mulheres que também somem das histórias dos feminismos no Brasil, né? São mulheres negras, e não são citadas. E aí, essa intersecção, e esse racismo estrutural, esse machismo, vai aparecer também nas narrativas historiográficas. Então, eu deixo esses nomes aí, espero que encontre pesquisadoras ou pesquisadores interessados em conhecê-las. E é isso. Obrigada, muito, muito feliz em participar dessa jornada e vida longa a nossa rede de historiadoras e historiadores negras. Obrigada, João. Obrigado a você, Iracema. Incrível. Eu aprendi muito nesses 20 minutos que você falou. Eu vou pegar aqui as perguntas para você responder na medida do possível, assim, com o tempo que a gente tem. Você lança e para a geral essas pesquisas a partir de uma perspectiva de atuação político-partidária, né, dentro do Partido Comunista do Brasil, dessa questão do trabalho, da questão de raça, da questão de gênero. E aí, minha curiosidade é saber como que... Você fez uma perspectiva nacional do Partido Comunista do Brasil, né? Não foi um recorte regional de uma região ou outra do Brasil, não, né? Pelo que você citou aí das mulheres. Eu queria saber se você consegue perceber nessas trajetórias que você cita, aí a curiosidade aqui do historiador, se essas mulheres estavam participando também de outros, de associações negras, para além do Partido Comunista do Brasil. Você consegue observar o trânsito dessas mulheres que você pesquisa, que você lidou. E mais ainda, você disse que lá nos anos 40, enquanto o Partido Comunista do Brasil estava atuando de maneira regular, já fazia parte ali da perspectiva do partidão a regulamentação do trabalho doméstico, do emprego doméstico.
A regulamentação do emprego doméstico só aconteceu em 2013 no nosso país. É um tempo de quase, assim, 80 anos. Entre essa coisa que estava ali na origem, né, do partido, a partir dessa atuação dessas mulheres negras dentro do partidão, mesmo que conciliando, articulando com mulheres brancas que faziam parte desse movimento feminista, que poderiam ser até, inclusive, suas patroas, respectivas patroas. Eu queria que você debatesse um pouquinho mais sobre isso, porque que há aí esse intervalo tão grande, e como, e depois disso também, como que isso vai sumindo, ou sendo silenciado, soterrado, na história do movimento político partidário comunista, aí, no caso do PCB. Mesmo porque o PCB entra na ilegalidade nos anos 47, né? Só entra na ilegalidade, mas as pessoas continuam atuando. Então, as minhas perguntas são essas, e você fala que depois eu vou e pergunto a partir do que aparecer aqui no nosso chat. Uma pesquisa incrível, cheia de potência, que quero ler já, assim, muito importante. Eu te falei isso hoje mais cedo, enquanto a gente estava conversando, pelos textos que você me mandou, mas todo mundo está falando na nave, nossa, quero ler muito, 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 assim, e é isso. Queria que você respondesse aí a partir disso que eu lancei para ti, se você quiser e tiver tempo. Não, eu vou ser breve. Essas 6 mulheres estavam participando de associações negras, é possível. Eu não consegui mapear, mas assim, eu consegui mapear organizações de empregadas domésticas, que não deixa de ser uma associação negra, né? Majoritariamente. Então, no jornal Momento Feminino, por exemplo, que foi um jornal dessas mulheres, criado e produzido por elas, vai aparecer notícias de reuniões de empregadas domésticas. Por exemplo, vai aparecer notícias de reunião de empregadas domésticas em Minas, no Rio, na Bahia. Então, é possível que elas estivessem também ligadas a outras associações, né? Mas eu não fiz esse mapeamento. E esse debate sobre a regulamentação do emprego doméstico, né, ele é amplo. Eu acho que eu não consigo responder por que ele some. Na verdade, também não sei, não encontrei nos documentos oficiais do partido essa pauta. Eu encontrei isso nas organizações de mulheres do PCB. É possível que tenha aparecido, mas eu não vou arriscar aqui dizer nem que sim, nem que não, porque eu não fiz uma investigação mais consistente nesse sentido. Mas eu acho que é um caso a investigar aí, né? Que medida o PCB... Porque muitas dessas questões que as mulheres colocaram no movimento dito específico não entraram no programa oficial do partido. Era um campo de disputas, né? Então, essa questão da regulamentação do emprego doméstico, eu não sei dizer se o partido abraçou, digamos. Mas esteve na pauta oficial do movimento de mulheres. Do partido. E aqui, uma outra coisa. Metodologicamente, agora falando, você citou aí das fontes que você usou aí, mas eu queria que você deixasse bem claro pra gente, porque isso é bom falar o caminho das pedras da pesquisa para o público que está assistindo a gente, que vai trilhar esse caminho. Sim, eu usei o jornal Momento Feminino, que é um jornal que está todo disponível na hemeroteca digital da hemeroteca do Arquivo Nacional. E foram muitas fontes, assim, eu usei romances, pesquisei a literatura dessas mulheres, né, romances, poesias, pesquisei a chamada grande imprensa, ou a imprensa de grande circulação, mas essa imprensa de grande circulação, a maioria dos jornais que eu analisei está na hemeroteca também. Usei muito aquela busca nominal, né, eu fui fazendo mapeamento e ia lá, por exemplo, ali na Paim, botava lá e localizava todas as matérias que aquela busca consegue alcançar, que também não é 100%, né, mas consegue pescar muita coisa. Estudei basicamente imprensa, foi minha fonte principal, imprensa, literatura, analisei alguns documentos policiais, cartas, né, também aparece cartas. Enfim, foi um leque de documentos. Eu procurei na tese, que eu já mandei para o programa, mas eles não disponibilizaram ele no site. Quem tiver interesse pode deixar o e-mail que eu mando. Mas eu procurei na tese mapear, deixar tudo separadinho nas referências, toda a documentação, com o título todo da matéria, a data do jornal, a referência para pesquisar na hemeroteca, porque isso facilita, né? Facilita. E pesquisei o acervo da Federação de Bertolucci, que
boa parte dele já está disponível online. Na época que eu pesquisei não estava, eu tive que ir lá fazer a pesquisa no documento físico. A boa parte já está, então muitas cartas, livro de atas, enfim. A documentação é bem extensa, eu acho que vocês podem buscar na tese, nas referências lá, está tudo detalhadinho. Ótimo. Ótimo, Iraceli. E as pessoas falando aqui, todo mundo parabenizando e falando da potência da sua pesquisa, da sua fala aqui. Uma pessoa pediu para você falar um pouco mais dessa disputa das pautas do PCB, mas eu não sei se você já falou isso quando você respondeu uma das minhas perguntas. As pessoas estão falando sobre a tese, você acabou de responder aqui, né? Estão deixando aqui o e-mail. Aí, quem está deixando e-mail aqui, gente, eu peço para mandar uma mensagenzinha para nós, para aí dos historiadores negros, que a gente vai e envia os e-mails para a Iraceli, e aí ela envia a tese dela para vocês, né? Eu acho que fica bem assim, fica mais fácil, porque não tem como eu anotar aqui todo mundo que está colocando e querendo ler sua tese desde já, e eu também sou um dos que quero. Obrigada. Então, eu acho que com essa a gente pode terminar a live. Te agradecer imensamente pela sua exposição, e para nós é um prazer enorme saber, para mim especialmente, e eu acho que tudo que você falou vai muito ao encontro do que significa essa jornada das mulheres, da história das mulheres negras, inclusive, como você bem reiterou, dando nome e sobrenome a quem são essas mulheres que atuaram politicamente. Isso vai quebrando aí a coluna vertebral do que é a historiografia sobre a história política dessa gente preta do pós-abolição. Eu pesquisei isso lá na minha tese, como que a historiografia silencia, né, essas experiências negras, como que está arvorado e consolidado de maneira muito importante e enraizada dentro da academia, dentro da universidade. E eu acho que a nossa chegada assim, em massa dentro da universidade é muito importante para promover essas fissuras, essas quebras, e falar dessas histórias, dessas trajetórias, desenterrar essas histórias, gritar contra esses silêncios que são estratégicos e que acabam reverberando numa construção social de que só restou para a gente preta no pós-abolição o lugar da exclusão, do silêncio, com raras exceções. Não, a gente vê que em diversos períodos do pós-abolição a gente vê essa atuação em diversas outras frentes, seja por meio do trabalho, da participação nas associações, dos partidos políticos também, e a coisa que está por fazer e estamos fazendo. Te agradeço imensamente e quero dialogar muito com você depois daqui, em outras arenas, em outras jornadas, e encontros físicos tete a tete também, que acontecerão aí no futuro breve. Tomara que sim. Parabéns demais. E o chat todo assim está te parabenizando também pela pesquisa e pela potência da sua tese. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigada, galera aí que está no trabalho duro aí da organização, desde quem fez os cards, até eu não vou citar nomes também para não ser injusta, mas muito obrigada mesmo. E estamos aí para ampliar o diálogo e ampliar nossas marcas, né, na historiografia brasileira. Obrigada, gente. De nada. Boa noite. Boa noite. Eu convido aí a quem está aqui a compartilhar o evento nas suas redes, para os amigos. A gente volta, né?